Agora a gente volta aqui para as questões do governo brasileiro, porque o Ministério da Justiça pediu o bloqueio de 80 sites suspeitos de usar a inteligência artificial para produzir fotos de pessoas nuas ou em contextos sexuais, as chamadas deep nudes. Autoridades apontam que mulheres e crianças são as principais vítimas. Eu vou chamar a Thaisa Medeiros com mais informações ao vivo para a gente. Um exemplo, do uso da tecnologia, da inteligência artificial para o mal, Thaisa? Conta para a gente esse posicionamento do Ministério da Justiça. Bem-vinda. Um uso criminoso, Débora? Boa tarde a você e a todos. O Ministério da Justiça, então, pediu o bloqueio desses 80 sites que estão na rede aberta, E que, justamente por conta disso, é alertado aí pela Secretaria de Direitos Digitais, vinculada ao Ministério da Justiça, o acesso fácil, o acesso que não pede sequer a identificação e não verifica a idade dessas pessoas que acessam para fazer esses crimes usando inteligência artificial. Então, por conta disso é que esses sites devem ser bloqueados na visão da pasta. Bom, as principais vítimas desses crimes, como você adiantava, são mulheres e até mesmo crianças, casos que foram mapeados pelo Ministério da Justiça. Isso preocupa as autoridades que tiveram essa medida, então, também de pedir a investigação desse caso. Foi enviado à Polícia Federal esses documentos, esse relatório, e também à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para que também observe e faça uma fiscalização, então, desses portais especificamente. Então, todo esse caso, acende um alerta do mau uso da inteligência artificial, esse tipo de crime, que fica muito mais facilitado com o advento da ampliação da inteligência artificial, o acesso mais facilitado, só que tem gente que usa para o mal, para cometer crimes contra mulheres, contra crianças, então acende o alerta nas autoridades. Também tem muitos casos de publicidade desses sites, esses sites que acabam sendo divulgados nas próprias redes sociais, só que vale a gente lembrar que esse tipo de uso é criminoso. Um decreto do presidente Lula foi assinado em maio, que foca aí nesse uso da inteligência artificial para produzir conteúdo adulto com a imagem de mulheres sem consentimento, então ele veda esse tipo de conduta. E do lado das crianças, o próprio ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê também a proibição da produção de conteúdo adulto para menores de 18 anos. Então, todas essas condutas devem ser investigadas, segundo o Ministério da Justiça já solicitou à Polícia Federal. Débora. Peguei daqui, Thaisa Medeiros, essa história absurda que tem que ser, de fato, muito combatida. Muito obrigado mais uma vez, Thaisa Medeiros. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, em parceria com a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, comparou a transparência das redes sociais no Brasil, no Reino Unido e na União Europeia. Esse estudo mostra que o Brasil é o pior país em transparência nessas plataformas. É assunto para conversarmos agora com a Camila Tícia, já na tela. Boa tarde, Camila. Oi, Yuri, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, sem esses dados da transparência, fica difícil para a própria população, também alguns órgãos de fiscalização, os pesquisadores, eles têm mais dificuldade para identificar nas redes tanto desinformação quanto fiscalizar possíveis fraudes nesse mercado de publicidade digital. Então, como você disse, um estudo que foi realizado pelo laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Reino Unido, revela esse problema que afeta diretamente a fiscalização nas redes sociais aqui do Brasil. A falta de transparência de grandes plataformas. Os pesquisadores, eles analisaram 15 redes sociais na União Europeia, também no Reino Unido e aqui no Brasil. E concluíram que, na maioria dos casos, o acesso a dados públicos de conteúdos e de publicidade, ou ele é bloqueado ou é bastante limitado, dificultando esse acesso. O levantamento também aponta uma diferença importante entre essas regiões. Tanto na União Europeia quanto no Reino Unido, tem uma lei, como a Lei de Serviços Digitais, que obriga essas plataformas a fornecer mais informações. Já o Brasil
Brasil, ele aparece de forma recorrente com níveis mais baixos de acesso a esses dados analisados. Eles trazem também alguns exemplos comparando algumas plataformas das redes sociais. O estudo defende, portanto, a criação de regras específicas de transparência aqui no país, além de protocolos internacionais que facilitem esse acesso dos dados. Então, de forma prática, o alerta dos pesquisadores é porque, sem essa transparência, fica mais difícil de entender o que circula nas redes, também quem é alcançado pelas publicidades e como funcionam esses ambientes digitais, como eu disse, para identificar fraudes e também desinformação nas redes. Eu volto com vocês aí no estúdio.